Nessa noite eu quero falar aqui de três homens que têm algo comum, a história desses homens. Nessa noite eu quero falar sobre Deus. Ele não tem compromisso com aquele que se acha grande, mas Deus tem compromisso com aquele que se põe na posição de pequeno. Porque o grande é Deus, quem é Ele é que é o Todo-Poderoso. Então Deus está procurando pessoas que aquebrantam o seu coração e se enxergam a sua posição como servo, como uma pessoa pequena na presença dEle. Então nessa noite a gente vamos estar meditando em 1 Samuel e alguns livros aqui da Bíblia, mas a palavra vai começar em 1 Samuel 16, versículo 7. Onde nós vamos ver a história aqui desse jovem Davi. Só que a gente vamos ver sobre Davi, nós vamos hoje meditar sobre esses três homens, Davi, Saul e Gideão. Três homens que foram chamados por Deus, três homens que foram escolhidos por Deus, mas três homens que cada um teve a sua história ali, que o Senhor levantou a cada um deles. A palavra do Senhor nos fala assim em 1 Samuel 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Parei para meditar nessa palavra, uma palavra bem conhecida, onde nos fala do jovem Davi. Aqui Samuel, ele foi na casa de Jessé, ele foi ali para ungir um rei. O Senhor falou para Samuel: se levante, vai até Jessé. Vai ali para que eu vou ungir um rei na casa de Jessé. Mas a palavra do Senhor nos fala que quando Samuel chegou ali na casa de Jessé, Samuel já foi entrando. Quando ele chegou na casa de Jessé, ele parou e começou a olhar para os filhos de Jessé. Ele começou a olhar com olhos humanos para os filhos de Jessé. Ele olhou para o mais forte, ele olhou para o mais aparentado, ele olhou para aquele que era maior. Mas a palavra do Senhor nos fala que ali foi falado: Samuel, Samuel. Nenhum desses homens que estão aqui são meus escolhidos. Nenhum desses homens que estão aqui, Samuel, não são eles. Samuel, você olha para esses homens, você olha para a aparência, você olha esses homens aqui você está olhando para a aparência. Meu Deus, aleluia. Não é nenhum desses ainda, Samuel. Mas a palavra do Senhor nos fala que Samuel perguntou para Jessé e falou: falta algum? Ainda falta algum dos seus filhos? Tem alguém ainda nessa casa? A palavra do Senhor nos fala que Jessé olhou para Samuel e falou: falta um. Falta o menor da casa, falta o menor da casa, falta aquele que está no campo trabalhando, aquele que está cuidando das ovelhas. Mas a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que ali na casa de Jessé, Davi era o menor da casa. Mas Davi, ele tinha algo que os irmãos dele não tinham. Davi, ele tinha um coração voltado a Deus. Davi, ele tinha um coração que era segundo o coração de Deus. O que eu quero te falar nessa noite, meu querido ouvinte, aonde você estiver, talvez você é insignificante para o mundo, talvez você é insignificante para quem está ao seu lado, talvez quem está ao seu lado te vê como ninguém, talvez quem está ao seu lado te vê como menor e não te valoriza, mas eu quero te falar, meu querido, que o nosso Deus, ele não vê como o homem vê. Deus, ele vê o seu coração. Deus sabe que você tem valor. Deus não olha a sua estatura, Deus não olha o seu status, Deus não olha a sua conta bancária, Deus não olha o carro que você tem, Deus não olha a casa que você tem, mas Deus, ele olha
para o seu coração. Deus olha para um coração puro, coração temente a Ele. Então eu parei para meditar nessa palavra, Senhor. O mundo até pode me olhar como uma pessoa desprezível. O mundo nessa noite pode até me olhar, quem é aquele louco que está ali, quem é aquela irmã louca que está ali no meio daquela praça pregando o evangelho. Aquilo ali para mim é uma louca, mas eu quero falar que quando o mundo te vê como ninguém, quando o mundo te vê como louco, Deus te vê. Você é valoroso para Deus, meu querido. Você tem um valor que foi pago na cruz do Calvário. Você tem valor, você é uma pessoa que tem valor. A palavra nos fala que Jesus se entregou naquele madeiro. Ele pagou o preço pela sua vida e foi um preço de sangue. Ele pingou a última gota de sangue pela sua vida. Mas a gente vamos ver na palavra do Senhor, meu querido. Aqui a gente vamos entrar, agora nós vamos ver quem era Saul. Nós vamos ver agora aqui quem foi Saul. Saul também foi um homem escolhido por Deus. Saul foi um homem escolhido pelo povo e também escolhido por Deus. Saul, ele foi escolhido como rei. A palavra do Senhor nos fala, meu querido, que Saul, ele estava ali. A palavra do Senhor nos fala que o pai dele falou para Saul ir ao campo à procura da sua jumenta que estava perdida. Mas a palavra do Senhor nos fala que quando ele estava a caminho, ele estava procurando a jumenta. Saul já tinha sido escolhido por Deus. Saul, Deus, ele já tinha um propósito na vida de Saul. Então eu quero te falar, Deus tem propósito para a sua vida. Basta você crer, basta você acreditar e aceitar o propósito que Deus tem para a sua vida. Aqui nós paramos para meditar na vida de Saul. Mas quando Saul, ele foi ali, que ele não encontrou, aquele homem que estava com Saul falou para Saul: olha, nós não encontramos, mas tem um vidente que naquele tempo era um profeta, tem um profeta que ele pode nos revelar onde está a jumenta do seu pai. Mas a palavra do Senhor nos mostra, meu querido, na palavra, que quando Saul foi de encontro ali a Samuel, quando Saul chegou ali a Samuel, o Senhor falou para Samuel: aquele que eu tenho escolhido está vindo. Quando Samuel chegou ali e falou com Saul, a palavra do Senhor nos fala que ali era o momento que eles iam se reunir para sentar numa mesa. Mas a palavra do Senhor nos fala que aquele que foi ali procurar a jumenta, ele chegou ali e sentou naquela mesa. E a palavra do Senhor nos fala que ele foi colocado acima daqueles 30 homens que estavam ali. Mas o erro do homem é perguntar: quem eu sou? Eu não sou ninguém. Deus sabe que tem quem tudo é Ele. Mas ali Saul, ele foi falar com Samuel: mas como eu? Como eu sou um escolhido? Como o Senhor escolheu a mim? Sendo que eu sou o menor da casa do meu pai, sendo que a minha família é a mais pobre, sendo que a minha família é a mais fraca. Eu quero te falar, meu querido, é porque Deus, Ele não escolhe aquele que diz ser alguma coisa. Deus escolhe aquele que não é nada, para confundir aqueles que se diz ser alguma coisa. Então eu quero te falar que Deus, Ele vê ao contrário do homem. Talvez você que está ouvindo essa palavra ou vai ouvir essa palavra, eu quero falar para você que você tem valor. Deus tem olhado o seu sofrimento, Deus tem olhado a sua vida, Deus tem olhado quem é você, quem é a sua pessoa. Muitas vezes você se encontra humilhado, muitas vezes você se encontra se vendo no fundo do poço, mas eu quero te falar, meu querido, você para Deus, você é uma pessoa valorosa. Você tem valor para Deus. E Saul, ele foi falar para Samuel: mas eu sou o menor. Eu sou o menor, a minha família é a mais pobre, a minha família... Mas Samuel falou com ele, Samuel levou ele, botou ele ali para sentar com aqueles 30 homens ali acima, um lugar de honra. Porque Deus, Ele honra, Deus é de poder, Deus é um Deus de glória. A palavra do Senhor nos fala que Saul, ele virou rei. Aquele homem que foi ali procurar uma jumenta, ele foi ungido a rei. Mas a palavra do Senhor nos
foi chamado, mas ele não honrou aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele não honrou porque Saul, ele não esperou em Deus. Ele não esperou em Deus, ele desobedeceu aquilo que o Senhor chamou a ele. Então Deus, ele está te chamando para você viver uma vida nova na presença do Senhor. Então a palavra do Senhor também nos fala, meu querido, sobre esse homem. O Senhor nos fala que ele escolheu Davi. Davi era o menor da casa de Jessé. Ele escolheu Saul, e Saul era o menor da casa de Saul. Ele era o menor. Mas nessa noite nós vamos ver aqui que Deus, ele não chama aquele que é alguma coisa. Ele chama aquele que não é, para confundir aquele que se diz ser. Então nós temos que reconhecer que quem é alguma coisa é Deus. Então a palavra do Senhor também nos fala em Juízes. Lá em Juízes 6, no versículo 15, também nos fala sobre Gideão. Também nos fala sobre esse homem. A palavra do Senhor nos fala. E ele lhe disse: Ah, Senhor, livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. Então, mais uma vez, a gente possamos ver aqui nessa noite, nós possamos ver que Gideão aqui nessa noite, Gideão, ele foi um homem que ele era o menor da casa do pai dele, e a gente vê que esse homem, ele era o menor, ele estava ali, a palavra do Senhor nos fala que aquele povo ali estava escravizado, aquele povo ali estava vivendo na escravidão por causa da desobediência a Deus, onde a palavra do Senhor nos fala que Gideão, ele estava ali alagando, ele estava ali no campo, e a palavra do Senhor nos fala que ali o anjo de Deus falou com Gideão: Homem valoroso, você vai libertar o povo dessa escravidão. Homem valoroso, você tem valor, meu querido. Quem te deu esse valor vem de Deus. Esse valor, você tem o valor, você não é uma pessoa insignificante para Deus. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama. E a prova foi dada lá na cruz do Calvário. Então aquele homem ali, ele falou aquilo que Davi falou, aquilo que Saul falou, Gideão também foi falar. Mas eu sou o menor. A minha família é a mais pobre. A minha família é a mais pobre, mas Deus falou, Gideão, Deus é contigo. Aquele homem falou: Deus é contigo, homem valoroso, Deus é contigo. Então Deus, ele continua sendo com o homem. Basta o homem aceitar, basta o homem querer, basta o homem aceitar o chamado que Deus tem para a vida dele. A gente possamos ver que esses homens, eles foram levantados por Deus. Esses homens foram homens de guerra, esses homens foram homens de batalha, esses homens foram levantados por Deus. Mas a gente vê que nenhum deles foi perfeito. A gente vê que Davi, ele teve as falhas dele. Davi, ele teve os seus pecados. Davi, ele teve todas as falhas. O que eu quero te falar, meu querido, não espera você ser perfeito para vir para a presença do Senhor, não. Quantas pessoas a gente escuta em meio a essa praça falando: eu não sou digno de ser chamado de filho, eu não sou digno de estar na presença do Senhor. Todos nós somos falhos, todos nós tropeçamos, todos nós falhamos, mas Deus, ele continua chamando pessoas insignificantes, pessoas que muitas vezes para o mundo não tem valor nenhum, mas Jesus, ele continua chamando e capacitando o homem. Quem muda o homem é Jesus Cristo. Davi, ele teve todos os seus erros. Davi, ele cometeu erros gravíssimos. Mas Davi, ele nunca deixou de adorar a Deus. Davi, ele nunca deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Porque ele reconhecia, Davi sabia que ele era um homem falho. Davi, ele reconhecia o seu erro. Ele se arrependia dos seus erros. Mas a gente vê que escolhas,
A gente vê que ao contrário, Saul, ele prosseguiu num caminho diferente. Ele não quis prosseguir na presença do Senhor em obediência. Ele não quis prosseguir até o fim obedecendo ao Senhor. Em meia caminhada ele desviou, em meia caminhada ele foi para o lado ao contrário daquilo que Deus chamou ele. O problema não está em errar, o problema está em não reconhecer o seu defeito e voltar para a presença do Senhor. Então o Senhor, Ele não está chamando pessoas perfeitas, Ele está chamando pessoas que reconhecem o seu erro, pessoas que reconhecem que são falhas, pessoas que reconhecem que precisa de mudança, onde essa mudança quem dá é só Jesus Cristo. É só Jesus Cristo. Porque se eu fosse esperar ser uma pessoa perfeita, eu não estaria aqui em meio a essa praça, porque a perfeita é só Jesus Cristo. Ainda há tempo de você reconhecer onde você errou. Ainda há tempo de você reconhecer os seus erros e voltar a consertar lá onde você errou. Ainda há tempo. Esses 3 homens, a gente pode ver aqui que esses 3 homens, eles tinham algo em comum. Esses 3 homens, todos eles, quando foram chamados, todos os 3 estavam trabalhando. Um estava cuidando de ovelha, outro estava atrás da jumenta do seu pai, o outro estava ali no lagar. Então todos eles estavam trabalhando, todos eles estavam fazendo por seus pais, todos eles. Mas Deus, Ele não buscou aquele que estava em casa. Deus não buscou aquele que estava bem aparentado. Deus não buscou aquele que se achava ser alguma coisa. Mas Deus, Ele foi lá e buscou aquele que muitas vezes era insignificante até para a sua família. Então medite nessa palavra. Medite na palavra do Senhor. Deus, Ele não mudou, Deus, Ele continua sendo o mesmo. Então Ele está te chamando. Onde você estiver ouvindo esse som, onde você estiver ouvindo essa palavra, dê crédito à palavra do Senhor, dê crédito à palavra de Deus. Nós estamos aqui falando que Jesus pode mudar a sua vida. Jesus, Ele pode te levantar. Jesus, Ele pode te capacitar. Todos esses homens são falhos, todos eles falharam, mas todos eles, Deus, quando estava ali na presença do Senhor, o Senhor capacitou, o Senhor deu força a cada um deles. Quem te afasta da presença de Deus, meu querido, não é Deus, é você com as suas escolhas. Talvez isso que você está passando na sua vida é as suas escolhas. Tem escolhas que nos levam à condenação. Mude as suas escolhas, mude as suas escolhas. As nossas escolhas nos levam ao buraco, as nossas escolhas nos levam à ruína, nos levam à destruição. Então, mude as suas escolhas. A gente vê o fim trágico da vida de Saul. Por causa das escolhas dele, não foi escolha de Deus. Deus escolheu ele para ser algo, mas ele teve a sua própria escolha de viver conforme ele quis viver. Gideão, ele teve a escolha dele de viver a vida dele conforme ele quis viver. Mas Davi, ele sofreu. Davi, ele sofreu na presença do Senhor, mas ele não abriu mão da presença do Senhor. Ele não abriu mão de estar na presença do Senhor. E mesmo com tudo que aconteceu na vida de Davi, ele continuou acreditando. Muitas vezes a gente passa a desacreditar até muitas vezes da palavra de Deus, do nosso Deus, por causa da nossa luta nessa vida. Todos nós temos luta. Se a gente for desistir de adorar e glorificar a Deus pela nossa luta, nós vamos desistir logo, porque todos nós temos luta. Então eu quero te falar, meu querido, o nome da nossa vitória é Jesus Cristo. O nome que pode todas as coisas é Jesus Cristo. Então é só com Jesus que nós possamos vencer, possamos prosseguir a cada dia.
Nós estamos nessas praças falando de Jesus. Mas eu quero falar para você, a Bíblia nos fala lá em Apocalipse que vai chegar o tempo daquele do anticristo, que vai levantar contra tudo aquilo que te chama Deus, tudo aquilo que adora, tudo aquilo que está proclamando e glorificando o nome de Deus. Está chegando o momento onde você não vai ver mais essa palavra sendo pregada em praça pública. Está chegando o momento que você vai querer procurar essa palavra, você vai querer presenciar essa palavra em meio à praça pública. Você não vai poder ver, porque a palavra ela está se cumprindo. Se agora está livre, você pode pregar. Nós não pregamos, imagine quando for perder a cabeça. Imagine como você for perder a sua vida por causa do Evangelho, por causa do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acredite no seu chamado. Não tem ser humano na parte da terra que nasceu para ser condenado. É sua escolha, você escolhe se você vai viver em Cristo ou se você vai viver ao contrário. A palavra nos fala: aquele que não está em mim automaticamente é contra mim. Aquele que não está em mim automaticamente já não está em Deus. Ele já automaticamente. Deus ele pode te levantar. Ele pode te renovar. Davi era apenas um jovem cuidando das ovelhas do pai. Saul era apenas um homem que foi buscar a jumenta do seu pai. Gideão foi apenas um homem que estava ali lavrando, que estava ali cuidando. Mas todos eles foram chamados por Deus. Quantos são chamados por Deus e abandonam a Deus? Então não abandona o Senhor, não abandona o nosso Deus. Passa a luta que passar, passe a batalha que passar, mas acredite, a sua vitória está em Jesus Cristo. A sua vitória está em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo. Não tem outro nome aqui nessa noite que eu possa falar: irmão, vai para aquele que ele pode fazer algo por você. Somente Jesus Cristo pode fazer algo pela sua vida. Somente Jesus Cristo pode transformar, mudar, restaurar a vida do homem. Somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. Escute o seu chamado. Nessa noite medite nessa palavra. Que Deus ele não chama o capacitado, ele capacita aquele que ele escolhe. Nós temos que ser o menor. O Senhor, certo dia, os discípulos estavam reunidos ali, discutindo quem ia ser o maior, quem ia ser o melhor. O Senhor falou: aquele que quer ser o maior, seja servo de todos. Então essa é a nossa missão. E creia, quem transforma é o Evangelho quando você abre o seu coração para que ele possa mudar. Então nessa noite, que a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família. Que você tenha uma noite abençoada em Cristo Jesus e um resto de semana debaixo das potentes mãos do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Glória a Deus.